Gente, agora sim, né? Ouvindo, na internet ouvindo. Pro Reinaldo, mensagem. Exatamente isso. Sério. Era da amizade. Ele usou uma palavra legal que ele falou, da afetividade. Está chamando gente do nosso afeto. E eu fiquei pensando nessa palavra, afetividade, porque eu acho que a igreja ela tem que ser o lugar do afeto. O lugar onde você se sente acolhida, onde a gente se sente abraçado. Eu acho que a igreja precisa ser esse lugar do acolhimento, da afetividade, nesse sentido, onde nós podemos demonstrar o nosso afeto uns aos outros. É muito bom fazer parte do afeto de alguém. É muito bom ter queridos e queridas dentro do nosso afeto. E a igreja é esse lugar do afeto. E para se ter afeto, tem que ter intimidade, no primeiro momento. Então o pastor Reinaldo, quando a gente está almoçando, quinta-feira o Lucas está junto, o Diego está junto, também naqueles almoços nossos aqui por perto, ele é o Juninho. Por quê? Porque existe uma amizade, ele é o pastor Reinaldo. Há uma intimidade. Então, para se ter afeto, precisa ter intimidade e precisa, de certa forma, desconstruir um pouco da formalidade. Eu lembro quando eu estava cursando a faculdade de Direito, no último ano, eu tinha um amigo que é alguém do meu afeto. Ele é alguém próximo. Ele passou num concurso para juiz de Direito e ele assumiu uma comarca ali perto da minha cidade. Eu era da cidade de Marília. Ele assumiu uma comarca numa cidade vizinha. E meu amigo, alguns anos mais velho do que eu estava no último ano da faculdade de Direito, ele falou, vamos fazer estágio comigo, eu estou precisando do estagiário lá. Eu achei muito legal, falei, tinha feito estágio no fórum ainda, ia trabalhar diretamente com o juiz, ele tinha acabado de passar no concurso, e a gente é tão amigo que ele passou em casa para me levar para o fórum no primeiro dia. Passou em casa, fomos juntos para o fórum, a gente foi conversando, e aquela conversa aqui, conversa ali. Nós éramos da mesma igreja, da mesma comunidade, éramos amigos. Tínhamos esse afeto um pelo outro. Mas na hora que nós paramos no fórum da cidade de Pompeia, do lado de Marília, ele virou para mim e falou assim, olha João, mas lá dentro eu sou o doutor, viu? Para deixar claro, olha, você tem que me chamar lá dentro de doutor, não é pelo nome. Ali dentro, antes do nome vem o doutor. Então eu entendi que ali dentro tem uma formalidade, e de certa forma cria uma barreira para o nosso afeto. E a igreja é esse lugar onde nós buscamos construir a intimidade, somos íntimos uns dos outros e precisamos de certa forma desconstruir a formalidade. Essa formalidade que afasta. Engraçado que a religião ela tenta reconstruir, né? Cria cargos, hierarquiza, né, membros, as pessoas, tem o pastor, tem o diácono, e aí demais cargos. Mas nós, que somos do afeto de Jesus, somos batistas, a gente estava aqui há uma semana atrás, né, no concílio da igreja, e algum irmão falou assim, como é que vocês entendem a convenção? Quem que manda em quem? Porque um manda no outro. Aí os irmãos aqui da igreja responderam bem, não, ninguém manda em ninguém aqui. Aqui não tem hierarquia. Porque aqui nós tentamos desconstruir essa formalidade. Aqui tem o João, tem a Poliana, tem o Juninho. E nós, nessa desconstrução da formalidade, nessa busca por intimidade, nós construímos então esse lugar do afeto. E eu creio que a igreja deve ser esse lugar do afeto. A palavra que está hoje no tema ali, viram no cartaz, mas é reconciliação. Eu queria de certa forma tentar caminhar com 3 palavras. O afeto, a palavra de hoje que é a reconciliação e a palavra oração. Porque eu quero ler um texto com vocês, que está na carta de Tiago. Tiago capítulo 5. E o Tiago, gente, ele é alguém do afeto de Jesus. Talvez ele era o Tiaguinho para Jesus, ou o Ti, porque tudo indica que ele era o irmão de Jesus. E é interessante que se nós formos ler no Evangelho, a família de Jesus teve alguns conflitos com ele ali na época do ministério, né? Isso significa que mesmo sendo do afeto, nós teremos ali alguns conflitos, algumas diferenças.
Eu imagino que aqui vocês têm esse afeto uns para com os outros, mas ontem, no horário do jogo, Corinthians e Palmeiras, talvez alguns foram mais para cá, outros foram mais para lá. Ou a maioria é São Paulino aqui. Enfim, então quando tiver um São Paulo e Corinthians aí, né? A gente vai ficar um pouco... Essa afetividade, ela vai ficar um pouco comprometida. Mas por quê? Porque mesmo no lugar do afeto, mesmo no momento, nesse ambiente afetuoso, há diferenças. Eu imagino que na época da eleição aqui, a gente vai ter algumas dificuldades, né? Alguns caminhando mais para a esquerda, outros mais para a direita. Percebe, a afetividade, ela não anula as diferenças, ela não anula os conflitos. Existe sim conflitos, mas há na afetividade uma possibilidade de reconstrução, de reconciliação. No lugar da afetividade, no lugar dos afetos, e a igreja deve ser esse lugar do afeto, é o lugar da reconstrução, da reconciliação, da redenção. Justamente porque nós temos esse sentimento que nos move um em direção ao outro. E o Tiago, muito provavelmente, era esse cara que estava no lugar dos afetos de Jesus. De tal forma que Paulo, em Coríntios, vai dizer o seguinte: olha, Jesus ressuscitou, apareceu aos apóstolos, apareceu a Pedro e apareceu a Tiago. Tiago aparece ali em um destaque, porque provavelmente era alguém do afeto de Jesus. E eu queria ler alguns conselhos de Tiago, que está lá no capítulo 5. Olha só, o título aqui dessa perícope aqui, em Tiago 5, a partir do versículo 13, na minha Bíblia está o poder da oração. Eu queria, de certa forma, pegar essas três palavras, reconciliação, afeto e oração, e descobrir de que forma essas três palavras caminham juntas, para a gente encontrar, enfim, esse lugar onde o afeto e a reconciliação acontece, existe. Diz o seguinte em Tiago capítulo 5, a partir do versículo 13. Algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder, produz grandes resultados. Elias era humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta do seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Vou orar com você. Olhos. Senhor, muito obrigado nessa manhã. Estamos aqui reunidos nesse lugar de afetos. Aqui o abraço faz sentido, o olhar, a palavra, um ao outro. Aqui, Senhor, a comunhão, de fato, existe entre nós e nós queremos experimentar isso de fato. Obrigado porque aqui, enquanto estamos com os nossos amigos e amigas, essa caminhada afetuosa, nós experimentamos a reconciliação contigo. Por que não dizer a reconciliação também? Minha oração é que o Senhor fale conosco. Eu possa visitar nessa manhã. Obrigado por mais um ano, 4º ano, a igreja celebra. Te louvamos porque podemos celebrar a vida, porque agradecemos assim, Jesus. Amém. Gente, a igreja é o lugar dos afetos, é o espaço para as fraquezas, é o espaço para as vulnerabilidades, é o espaço seguro, onde eu posso me achegar do jeito que eu sou.
sem as minhas máscaras, sem precisar estar armado. Olha que interessante. Igreja não é lugar de se estar armado, mas é o lugar onde nós nos desarmamos. Entramos desarmados, sem máscara, e então encontramos segurança de depositar as nossas fraquezas, nossos pecados, as nossas vulnerabilidades, porque aqui é o lugar dos afetos. Aqui nós temos afeto, nós somos afetuosos uns com os outros e construímos esse espaço juntos. Aqui pessoas são mais importantes do que cerimoniais, do que rituais, porque o afeto, a afetividade, ela desconstrói a formalidade, como eu disse. Aqui nós desconstruímos as formalidades, porque pessoas são importantes, sentimentos são importantes, nós levamos em conta o que o outro pensa, o que o outro sente, nós consideramos uns aos outros, porque existe afeto entre nós. Esse afeto que há entre nós leva-nos a nos considerarmos uns aos outros, a acolhermos as fraquezas uns dos outros, a ouvirmos a confissão do outro e acolhermos uns aos outros, nesse processo de restauração e de cura. Aqui nós damos as mãos e de uma forma afetuosa nós caminhamos em direção a Jesus, porque aqui no lugar da afetividade, no lugar dos afetos, nós encontramos a reconciliação com o nosso Deus. A igreja é esse lugar, lugar do afeto, lugar da cura. Por ser o lugar do afeto, se torna uma comunidade terapêutica, onde nós experimentamos a cura, onde nós experimentamos a libertação, onde nós experimentamos a restauração e a salvação. A igreja é esse lugar de afeto. E aí nós vamos para o texto de Tiago, porque Tiago dá alguns conselhos aqui a respeito da oração. Mas não só a oração, como a gente imagina, fechar o olho e falar com Deus, mas a oração como uma prática, como um modus vivendi da comunidade, da igreja. Certa vez ouvi um pastor, teólogo, dizer que a oração não é simplesmente dirigir palavras para Deus, mas a oração é um lugar para onde vamos. Então por que não dizer que o lugar do afeto, o lugar da restauração, é também o lugar da oração? A oração não é apenas falar, mas é se relacionar, tem a ver com a presença de Deus. E é essa presença que torna o afeto possível. É essa presença que torna a restauração possível. É essa santa presença do Senhor que constrói esse lugar. A amizade e a quebra da formalidade contribui, mas a presença do Senhor vem para selar, construir esse lugar afetuoso. E aqui Tiago, ele começa dizendo o seguinte: olha, se algum de vocês está passando por alguma dificuldade, ore. Se você está feliz, cante louvores. Se você está doente, chama os pastores da igreja, chama os presbíteros, reúne a comunidade toda e coloquem as mãos sobre o doente. Unjam ele com óleo. Aqui a unção com óleo, alguns dizem que poderia ser algo simplesmente medicinal, né? O óleo naquela época funcionava como remédio, mas também tem a questão simbólica da unção, da presença do Espírito Santo. Mas o lugar do afeto, o lugar da restauração, é esse lugar onde a alegria e a tristeza se abraçam. É o lugar onde a alegria e a dor se abraçam. Quando nós nos reunimos, e nós estamos aqui reunidos nessa manhã, nós chegamos nesse local com as nossas alegrias e com as nossas tristezas, com os nossos motivos de gratidão e com as nossas dores. Eu não sei se você já ouviu alguma vez alguém dizer o seguinte: olha, chegamos na casa de Deus, deixa os seus problemas lá fora e vem para a presença de Deus. Já ouviram essa expressão? Talvez você já tenha até falado isso erroneamente, mas a verdade é que a gente não consegue deixar os problemas lá fora. Quando a gente vem para a presença de Deus, a gente vem para o encontro da comunidade, para o lugar do afeto, para o lugar da reconciliação, a gente vem com o que a gente está, com o que a gente tem, com as nossas bagagens. E aqui é o lugar onde a alegria e a tristeza, elas se envolvem. Aqui é o lugar onde a alegria e a dor, eles se abraçam. Aqui é o lugar onde a gente se alegra com os que se alegram e choram com os que choram. Conselho de Paulo. Aqui é o lugar onde a gente celebra o nascimento de um bebezinho, o casamento de dois jovens, mas também é o lugar onde a gente chora o luto, a perda. É o lugar onde a gente celebra a cura, mas também clama pela
pela restauração do enfermo. E assim, eu não sei como que você chegou aqui nessa manhã. Eu não sei como é que foi a sua semana, eu sei como foi a minha. Eu sei quais são as minhas dores, quais são as minhas alegrias. Eu sei por que eu fico feliz às vezes e quero apresentar ao Senhor os meus motivos. Mas eu sei também as dores que eu trago comigo, que me levam a chorar e clamar. Por isso nesse encontro onde há a afetividade, a restauração acontece, porque a alegria e a dor se abraçam. Nós precisamos aprender a enxergar e perceber a alegria e a tristeza entre nós. É nesse lugar que nós celebramos as conquistas uns dos outros. E precisamos celebrar, e como é difícil às vezes celebrar a conquista dos outros, né? Principalmente quando a gente está desejando algo, quando a gente está ansiando algo. Eu anseio por algo, eu preciso que algo aconteça na minha vida, e de repente acontece na vida do meu irmão, da minha irmã. Nós precisamos aprender a celebrar, e precisamos aprender a chorar. Aqui é onde acontece o encontro das consolações, onde nós consolamos uns aos outros, onde nós abraçamos uns aos outros. Então o lugar do afeto, o lugar da reconciliação é também o lugar onde a alegria e a tristeza se achegam, e se achegam diante de Deus. E nós precisamos entender que nesse lugar onde nós construímos essa afetividade, ele é um lugar seguro. E deve ser um lugar seguro. Um lugar seguro, por exemplo, para a confissão de pecados. É o que o Tiago aconselha aqui, gente. Confessem os pecados uns aos outros. Confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Agora pense comigo. É fácil confessar pecado? Sabe por que não é fácil confessar pecado? Quando nós apresentamos as nossas falhas, os nossos pecados, nós nos tornamos vulneráveis. E amigos e amigas, nosso mundo não é um mundo para os vulneráveis. Nosso mundo não há espaço para os fracos. Tem um exemplo, quando você está procurando um emprego, para escrever um currículo. Você coloca ali no seu currículo as suas fraquezas. Numa entrevista de emprego, quando pergunta qual é o seu defeito, geralmente tem aquele clássico, né? Eu sou muito perfeccionista. Eu faço tudo muito certinho, sou muito correto. Sou tão correto que eu irrito os outros. Por quê? Porque a gente não quer apresentar as nossas fraquezas. Por quê? Porque se eu me mostrar fraco, alguém vai tomar o meu lugar. Você não pode chegar no seu trabalho, em alguns ambientes sociais, e falar assim, gente, olha aqui, ó, eu cometi esse erro aqui. Você vai ser simplesmente cortado, apagado. Você vai ser trucidado. Porque no nosso mundo não há espaço para os vulneráveis. Nós precisamos esconder as nossas vulnerabilidades. Mas no reino de Deus, Jesus diria, não será assim entre vocês. A igreja de Jesus, que é esse espaço afetivo, experimenta a reconciliação justamente porque aqui nós podemos depositar as nossas fraquezas. Eu posso chegar aqui e confessar o meu pecado. Eu sei que os nossos irmãos católicos, eles têm essa prática, né? De confessar o pecado para o líder. Vai lá, ninguém olha na cara do líder para não ficar com vergonha. Fala e sai com uma tarefinha. Não tem que ser tão assim. A gente precisa, na verdade, primeiro construir esse ambiente seguro. Onde você tem segurança. De abrir o seu coração. De tirar a sua máscara. De se desarmar e falar, irmãos, isso é o que eu sou. Isso é o que eu tenho. O que a gente vai fazer com isso? A pergunta é, o que vocês vão fazer com isso aqui, que está diante de vocês? Eu venho diante de vocês com toda essa tralha, com todo esse lixo. É o que eu tenho, é o que eu sou. O que a gente vai fazer? Vai orar uns pelo outro. Vai se apoiar. Vai acolher. Vai acolher a sua fraqueza. Acolher a sua dor. Ouvir a sua confissão e não te julgar, não te condenar. Mas te ajudar a encontrar saídas
para vencer as suas fraquezas, para vencer os seus pecados. Irmãos, as nossas comunidades se tornaram lugares tão formais que a gente não tem mais liberdade de confessar pecado. E os nossos jovens, os nossos adolescentes, os membros das nossas comunidades estão ficando doentes, porque não conseguem confessar pecados. Os nossos casamentos, os casais, os maridos, as esposas estão acabando porque eles não conseguem achar um lugar para confessar suas falhas. Quando chega no gabinete pastoral, geralmente já está terra arrasada. Às vezes atendendo algum casal, eu sempre pergunto, mas por que você não procurou 6 meses? Mas por que você não me procurou 1 ano antes? Porque a igreja não era para eles esse lugar seguro, onde você pode chegar e apresentar a sua fraqueza. Olha, eu estou falhado nessa área, eu preciso de ajuda, eu preciso de um apoio, eu preciso prestar contas, eu preciso que você fique no meu pé, eu preciso que você me dê. Como que a gente vai resolver isso? Vamos nos reunir, vamos orar. Olha, eu tenho essa enfermidade, eu tenho essa doença, eu tenho esse problema. Nós vamos te ungir com óleo, nós vamos chamar os líderes, nós vamos chamar a igreja, a gente vai orar por você. Nós vamos orar uns pelos outros, nós vamos apoiar uns aos outros, nós vamos tornar essa comunidade um lugar habitável, lugar da reconciliação, lugar da reconstrução, lugar onde tem jeito. Porque às vezes a gente está caminhando por aí e a gente acha que não tem mais o que fazer. De repente o seu problema é alguém já passou por isso, tá? Pode te acolher. Como comunidade nós vamos caminhar juntos, mas entendem, precisa haver esse processo de construir esse lugar dos afetos. Eu sei que isso não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra que você vai chegar a abrir o seu coração, porque está acostumado a se reservar, e você precisa realmente se reservar. Porque às vezes a gente quebra a cara. A gente acha que está num lugar afetivo, num lugar de restauração, e a gente abre o coração e a gente quebra a cara. E eu acho que alguns de vocês já devem ter experimentado isso alguma vez na vida. Mas não é por causa dessas más experiências que nós não precisamos continuar procurando lugares seguros, lugares afetivos, lugares onde eu encontro a restauração, onde eu encontro a redenção. E a igreja precisa ser esse lugar. O lugar do afeto é esse lugar onde eu chego com a minha alegria e com a minha tristeza, onde eu chego com as minhas dores, onde eu chego com os meus problemas. E aqui eu encontro um lugar seguro, um lugar propício à confissão. Por ser propício para a confissão, é o lugar onde eu experimento cura. O lugar onde eu experimento a restauração. É esse lugar seguro. Eu me achego diante de Deus, mas também diante de você. Diante uns dos outros, um diante do outro. Nós, um a um, vamos nos desarmando, colocando as nossas máscaras. Pedindo, Senhor, nos restaura. Senhor, abençoa a minha irmã. Senhor, abençoa o meu irmão. Senhor, essa semana eu conversei com o meu irmão no domingo. Ele vai precisar de uma ajuda. Ele vai precisar do teu apoio. Ele vai precisar de uma intervenção tua. Visita. E aí então se interessa. Liga. Como é que você... Como é que estão as coisas? Uma igreja que caminha. Por isso, a igreja, como lugar de afeto, como lugar de reconciliação, ela é o lugar da reconciliação, porque ela também é o lugar da presença, o lugar da santa e doce presença de Deus. Deus está nos nossos afetos. Deus está no amor que cultivamos uns pelos outros. A amizade que construímos, a caminhada, a nossa caminhada, Deus está presente. E aqui Tiago, ele fala algo interessante, porque ele diz o seguinte:
depois que ele diz para a gente orar uns pelos outros, fala o seguinte: olha, a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Conhecido, mas ele diz o seguinte: Elias, o profeta, ele era humano como nós. E no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva. E a terra começou a produzir suas colheitas. Eu fui ver a história de Elias, queria ver como é que foi essa oração dele. Eu não achei em nenhum lugar ele orando. Pô, não manda chuva, Senhor, fecha o céu. Ele foi dar o comunicado. E foi o profeta que foi dar o comunicado. Mas eu não encontrei, eu não sei, estudiosos aí, os originais, se na hora de estudar você fala assim, não, essa palavra aqui na verdade, ele orou, ajoelhou, aquela oração tradicional nossa, onde a gente ajoelha e pede. Não fala nada disso lá em Reis. Fala que aqui Tiago está falando, não, ele orou. Porque a oração não precisa ser necessariamente essa oração tradicional que a gente conhece, sabe? Que você fecha os seus olhos, você então dirige palavras a Deus, você encerra com em nome de Jesus, amém. Porque como eu disse, a oração ela é mais do que dizer palavras. A oração é o lugar da presença. Nesse lugar, às vezes a gente fala mesmo. Mas tem horas que a gente não fala e nem. Por isso faz mais sentido o texto de Paulo aos Tessalonicenses, que ele diz o seguinte: orem sem cessar, orem continuamente. Eu li esse texto quando eu era adolescente, eu falava 20 horas sem parar, o tempo todo na mente, falando com Deus assim, mente toda hora ligada ali, Senhor, 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 Senhor. É possível isso, né? Mas quando a gente tem a consciência de que a oração é o lugar da presença, falar, então a oração não tem a ver com o que eu falo, tem a ver com como eu vivo. E o Elias, que o Tiago fala que era alguém como nós, eu acho que ele não era muito como nós, assim, era um cara mais diferenciado. Aconteciam umas coisas diferentes na vida dele, e ele andava com Deus, ele tinha essa consciência da presença, ele tinha tanto essa consciência da presença de Deus, e de repente passou uma carruagem de fogo lá, e ele foi levado de um vento para o céu, e ninguém nunca mais viu o cara. É parecido com o Enoque, né? Que andava tanto com Deus e de repente ele estava com Deus. De repente ele estava em Deus. É aquela história, ele estava andando com Deus e de repente Deus falou, a gente está mais perto da minha casa do que da sua. Vamos para casa? Elias é esse cara que andava com Deus. Por isso que Tiago pôde afirmar que ele realmente orou. A oração fazia parte da vida dele. E a oração precisa fazer parte da caminhada, do crescimento, da comunidade de Jesus. Aliás, eu diria que a oração é um instrumento necessário para que eu consiga construir esse ambiente de afetividade com. Sabe aquela ideia de orar juntos? Quando eu oro com a Poli, geralmente eu já sei as palavras que ela vai utilizar. Eu tenho certeza que ela sabe as palavras. Ela sabe como eu oro. Geralmente a gente até sabe o que. Eu sei o que ela vai orar, ela sabe o que eu vou orar. Porque a gente ora junto tanto, que a gente tem essa intimidade. E a gente precisa construir isso. Construir ambientes de oração. Isso é uma construção também. Você teve a experiência de estar numa reunião de oração? E aí vai para aquele momento onde agora todos vão orar. Você faz a rodinha. E aí começa com alguém do outro lado. Aí você faz a conta para saber quando que vai chegar a sua vez. E você já começa a treinar as palavras na sua cabeça. Já passou por isso? Quando você vai orar em público, orar na frente da igreja, de repente o pastor Reinaldo fala, queria que o irmão, a irmã viesse orar aqui. Você já vem para frente pensando nas palavras, construindo o que você vai falar, o que você vai dizer. Para transpor isso, gente. Transformar esse lugar. Eu sei que às vezes é difícil com todo mundo.
Mas você precisa ter pessoas, companheiros, companheiras de caminhada de oração. Gente que você ora e você tem essa intimidade, porque vocês experimentam a presença de Deus juntos. A igreja é o lugar onde nós experimentamos a presença de Deus. Quando você está diante de Deus, você se derrama diante dele. Tem hora que você fala e você sabe muito bem o que falar, mas tem hora que você não fala nada. Você experimentou assim uma presença gloriosa de Deus? Quando você está diante dele, você fala assim: Senhor, tudo que eu quero é ficar aqui, quietinho, quietinha, diante do Senhor. Eu não consigo esconder nada de ti. Eu tenho o que eu sou, está aqui, diante do Senhor. E o que o Senhor vai fazer, eu não sei, mas eu sei que está muito bom. Eu sei que eu vou sair diferente, sair restaurado. Por isso a caminhada da igreja se torna uma caminhada de afetividade, à medida que oramos juntos, que oramos uns pelos outros. E construímos esse lugar da oração, que é o lugar da doce presença. E o Tiago termina assim a sua carta: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta, seu desvio, salvará da morte, trará perdão para muitos. No final das contas, a igreja é essa comunidade onde nós estamos sempre trazendo um ou outro desses desvios que fazem parte da nossa vida. Às vezes, pode ser que seja você. Deu ali uma desviadinha, que se perdeu um pouquinho, que saiu da rota, que saiu do caminho, que se decepcionou, que ficou triste, que caiu em pecado e está se sentindo culpado, culpada. Eu não sei por que você não está se sentindo em comunhão, mas é uma saída. Mas que aqui possa ser esse lugar onde tem homens e mulheres, meninos, meninas, crianças, que se interessam uns pelos outros, que caminham um na direção do outro, não no sentido de apontar o pecado, não no sentido de piorar ainda mais a situação, mas de trazer de volta, de acolher, de envolver, de abraçar, trazer de novo para dentro do afeto. E quando isso acontece, meus irmãos, saibam que quem traz esses irmãos e irmãs de volta, salva esse irmão e essa irmã da morte, traz perdão para muitos pecados. Nós precisamos desse perdão. Nós precisamos do perdão para os nossos pecados. Isso acontece à medida que nós caminhamos um na direção do outro, construindo esse ambiente afetivo, seguro, onde a reconciliação é possível e onde a oração é santa presença, torna tudo isso possível. A oração traz essa presença que torna tudo isso. Como eu disse, eu não sei como que você veio para cá nessa manhã. Não sei quais são as tuas lutas, quais são as tuas dificuldades. Mas aqui pode ser esse lugar onde você encontra esse afeto que te envolve, que te consola, te cura. Talvez você solucione o seu problema aqui. Talvez não. Você vai encontrar o consolo necessário para continuar caminhando, continuar dando passos na direção do Senhor. E através da oração, através da caminhada comunitária, experimentamos a presença do Senhor entre nós. Nessa presença te encontra essa reconciliação tão necessária. O nosso ser tanto anseia. Está com o Senhor. Está na sua presença.